Graças a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Pastor Natanael, dando abertura neste culto, orando com os irmãos. Então, em seguida, nós vamos louvar o Senhor com o santuário. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite, segundo domingo no mês de julho. Todo segundo domingo do mês é feito o culto missionário no campo eclesiástico da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, da nossa IADS. E nós estamos aqui na IADS Alto Tarumã para adorar a Deus juntamente com os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando pela live no Facebook. Que Deus os abençoe a todos os nossos queridos irmãos, e vamos estar orando, dando abertura nesse culto e orando nessa noite, para que o Senhor venha falar conosco em várias maneiras. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 14.
Quero pedir os irmãos que estão aqui nos ajudando nessa live, se colocar em pé, por gentileza, e você aí na tua casa, acompanhe juntamente conosco essa leitura, e já estaremos orando, pedindo a bênção de Deus para a vida dos nossos queridos irmãos. Versículo 14: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que já tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Vamos estar orando nesta noite, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí na tua casa, o que você está necessitando, coloca nas mãos do Senhor este pedido de oração. O irmão Nivaldo que pede, pela sua mamãe, que Deus possa restabelecer a sua saúde. Os demais irmãos, que nós cremos no sobrenatural de Deus. Querido Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua santa presença através da nossa oração. Somos gratos a Ti por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, reunidos para cultuarmos a Ti, Senhor. Mesmo este momento difícil que nós estamos passando na nossa terra, por esta pandemia desse coronavírus, Covid-19, mas os nossos corações estão alegres por estar na Tua presença, porque na Tua presença até a tristeza salta de alegria, porque o Senhor é Deus que conhece o nosso interior, nosso exterior. Deus abençoa os nossos queridos irmãos que estão, esta equipe que está trabalhando aqui nesta noite para realizar o culto, também os demais irmãos que estão nos acompanhando essa live do Facebook, que o Senhor possa alcançar cada família, suprindo as necessidades. Uma vez mais oramos pela mãe do irmão Nivaldo, que precisa de saúde física, todos os nossos queridos irmãos que estão necessitados de saúde física. Tu és o médico dos médicos, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a Tua palavra venha se cumprir na vida dos Teus filhos, é o que eu te peço, te agradecendo hoje e todo sempre. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino de número 212 da nossa harpa. Os guerreiros se
louvar agora com o hino 515. Se Cristo comigo vai. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, louve ao Senhor juntamente conosco. Se alegre, faça um culto aí na sua casa. O Espírito Santo ele está aqui, mas ele também está aí quando o seu coração se volta para adorar ao Senhor. Então adore ao Senhor juntamente conosco, se alegre na presença de Deus. Hoje nós tivemos durante a tarde aqui a ceia do Senhor e foi maravilhoso ver os irmãos participando da ceia, se alegrando, chorando na presença de Deus. A nossa alma, irmão, se alegra e transborda na presença do Senhor. Vamos continuar então neste mesmo espírito de adoração a Deus. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei
do Senhor Jesus. Nós vamos estar louvando ao Senhor agora com mais um hino. Aleluia. E hoje, irmãos, você que está acompanhando pela live, hoje vai ter algo diferente aqui neste culto. Hoje vai ter uma surpresa aqui para os irmãos. Então não saia e continue conectado até o fim, porque você vai ver algo diferente neste culto, será uma bênção. Vamos louvar o Senhor com um hino agora, que se chama O Desejo Missionário. Um hino muito conhecido e muito também tradicional na Assembleia de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará, pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmão Luiz, aproveitando, o senhor está com a palavra aí, você pode falar o relatório dos nomes dos missionários que estão no campo, e a irmã Rose e a irmã Luciene vão estar intercedendo pelos nossos missionários cadastrados na SEMADS, Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Curitiba, que são mantidos pela Igreja Assembleia de Deus em Curitiba. As irmãs vão estar orando, intercedendo. Em seguida, daí o senhor já pode fazer as outras programações. E Deus está nesse lugar, irmãos. É um culto missionário. Deus está movendo com a sua mão de poder. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos estar orando neste momento com a irmã Rose, com a irmã Lúcia, pelos nossos missionários. Nós temos hoje em Curitiba, na obra missionária. Na África, o pastor Cláudio Cubas e a sua família, no país de Moçambique.
Na Espanha, o pastor Gesiel Camilo e família, na cidade de Oviedo. Na Argentina, também nós temos o pastor Denis Marques e família em Posadas. Temos o missionário Claudemiro e a irmã Betinha em Santa Ana. O missionário Ricardo dos Santos e família também ali na Argentina. E nós temos também a missão urbana, irmãos, aqui, né? Com o missionário Natanael Afonso e família, missionário Patrick e família, pastor Ismael e família, né? E também na superintendência de missões, o pastor Rui Lemes, o presbítero Leandro Lemes, o pastor Patrick também ali, e orando também, né, irmãos, pela direção da nossa IEADSE, na pessoa do nosso presidente, o pastor Wagner da Deus dos Santos Gabi, e toda a sua diretoria. Então, as nossas irmãs agora orando, vamos clamar a Deus, irmãos, para que o Senhor, Ele abençoe os missionários, Aleluia. para que as portas do céu se abram, que as almas sejam libertas, que o reino das trevas seja derrotado, seja envergonhado, e o nome do Senhor Jesus seja engrandecido e seja glorificado. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler um versículo, se encontra aí, em Isaías 61:1, que diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor que está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Vamos orar? Então vamos, né, clamar, né, para as pessoas que estão aí, né, lá fora, né, levando o Evangelho, e a gente também precisa também estar lá fora, porque, né, na nossa casa, os nossos parentes, o trabalho, eu tenho até um testemunho que eu estou trabalhando na casa de uma mulher muito, muito, muito rica, e ela assim, ela estava tão deprimida e pensando assim que na pobreza dela, né, que ia ficando pobre, porque aí ela me vendo, porque sempre eu estou no meu trabalho e eu estou louvando. Aleluia. E às vezes eu sempre falo, né? Não, Deus vai prover, Deus vai fazer. E ela falou assim, mas que Deus é esse que você serve? Que te deixa assim tão alegre, né? E eu falei assim, esse é o Deus que salva, é o Deus de promessa, é o Deus, né, que ressuscita. E ela começou a pedir para mim versículos, né? Então aí esses dias ela falou assim que estava com um problema tão grande, né, para resolver nas financeiras delas, e falou assim para mim, Lu, você pode orar por mim essa noite, porque eu preciso muito de uma resposta, e você ora, né, para esse Deus teu. Eu falei assim, não, então eu vou orar. E eu orei várias noites orando por ela, né, o meu esposo também. E aí eu cheguei na casa dela, né, trabalhar na sexta-feira, ela falou assim para mim, você acredita que a tua oração funcionou porque aconteceu isso, aquilo que eu esperava? Então assim, a gente tem que, né, não só, né, para longe, lógico que é para longe que a gente tem que estar levando o Evangelho, mas para os nossos, né, para os mais próximos também, que sempre estão precisando de uma palavra. Então vamos orar, o coração assim bem aquebrantado, porque eu sei que Deus trabalha, e Ele vai trabalhar lá longe, vai trabalhar aqui, vai trabalhar nos nossos vizinhos, nos nossos familiares, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, se colocamos na sua presença, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, intercedendo pelos missionários que estão no campo, pastor Cláudio Cuba e sua família que está em Moçambique, na África, Senhor. Oramos, Senhor, pelo pastor Gesiel, irmã Angélica, Senhor, que está em Oviedo, na Espanha, Senhor. Oramos, Senhor, pelo pastor Dênios, irmã Flávia, que estão na Argentina, Senhor. Oramos pelo missionário Claudemir, irmã Elizabeth, Senhor, que estão em Santa Ana, ali na Argentina, meu Pai. Ó Deus, oramos pelo evangelista, meu Ricardo, sua esposa que estão na Argentina. Oramos, Senhor, pelos missionários da missão urbana em Curitiba, pastor Patrick e sua família, pastor Gilmar e sua família. Oramos, Senhor, pelo pastor Ismael e sua família. Oramos a Ti, Senhor, clamamos o Teu nome.
vida dos missionários, pedindo a tua bênção, teu fortalecimento, a tua graça, aleluia. Arabai, xarabalagaia, alcança essas vidas pelo poder do teu nome, pela autoridade do teu nome. Deus, faz milagre na vida dos teus filhos, usando eles poderosamente nas tuas mãos, meu Pai. Recebe a nossa oração, a nossa intercessão. O seu nome vai ser exaltado, Senhor. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vou passar agora para o pastor Luiz. Aleluia. Meus irmãos, como nós informamos, né? Então, nós teremos algo diferente aqui nessa noite. Nós vamos orar e agora nós vamos fazer aqui uma entrevista, uma conversa com missionário e com a missionária aqui que são dirigentes da nossa congregação, né? Vamos ler um texto bíblico aqui, irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 13 a seguir. Romanos capítulo 10, versículo 13 a seguir. Encontre aí o texto para você acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, com o nosso dirigente e sua esposa, né? Missionário Natanael Souza Afonso e a missionária Roselaine Silva Afonso, né? Eles tiveram já uma experiência missionária, passaram 10 anos no campo missionário, sendo 5 anos no Paraguai, passando por La Querência, Arecadiá, Mariano Roque Alonso e mais alguns lugares, né, pastor? São Alberto Gleba 8. San Alberto Gleba 8 também no Paraguai. Depois passaram 5 anos também no estado de Minas Gerais, na região do Vale do Jequitinhonha, né? Uma região famosa no Brasil pela carência, né? É muito conhecida, na cidade de Araçuaí, que fica ali nessa região do Vale do Jequitinhonha. Então nós vamos ter aqui essa conversa, vamos fazer algumas perguntas e o pastor, o missionário e a missionária vão responder a essas perguntas. A primeira pergunta, pastor, que nós gostaríamos de fazer foi como aconteceu o envio missionário, né, dos irmãos, e como foi, quem que enviou, né, vocês para o campo missionário. Eu vou começar falando, salve os irmãos com a paz do Senhor. Vou começar falando, e a missionária Islã também vai falar algo, principalmente da chamada missionária. O irmão, sempre nasceu no meu coração o desejo de ser primeiramente um crente, né? Depois um obreiro na casa do Senhor, e sempre também nasceu aquele desejo de ir para o campo missionário, aquela chama missionária. Eu comecei a trabalhar no secular com 12 anos de idade,
aqui na Grande Curitiba. Com 7 anos, né, a gente já vendia aí picolé, salgadinho nas estradas, e com 12 anos comecei a trabalhar. Mas lá no ano de 2007, antes de ser enviado para o campo missionário, eu me recordo que nós estávamos ali na congregação do Pinheirinho, naquela ocasião que era o pastor ali, pastor Gessé Luiz Rosa. E eu sempre tive desejo de ir para o campo missionário. E um dia eu conversei com ele, e ele falou: uma hora nós vamos te enviar, mas vai ser no tempo de Deus. Só que antes de ir para o campo, eu sempre se preparei, presidente João Luiz, participando de seminários, simpósios missionários, se envolvendo 100% naquela chamada, para que chegasse o dia para que a gente fosse para o campo missionário. E a missionária também fala um pouco aí sobre a sua chamada. A paz, Senhor, irmãos. Bom, a minha chamada foi linda também, né? Eu estava num culto de jovens na igreja Dom Bosco, e ali Deus falou comigo. Eu era nova, e Deus usou o irmão para falar comigo que tinha um chamado na minha vida e que Ele iria me usar. Naquele mesmo dia eu fui batizada com o Espírito Santo, como uma confirmação, né, da promessa que Deus tinha na nossa vida. Nos casamos e nós vivemos durante um bom período de caseiro na igreja Congregação do Pinheirinho, e ali nossa primeira missão. foi. Ali estava em construção, onde foi construída uma linda igreja, e passamos por toda aquela construção, né? Acabamento e tijolo e poeira para lá, e a gente pensava assim, ali já era a nossa missão. E o pastor Gessé foi o pastor que nos enviou para o Paraguai, nos chamou e disse que nos iria enviar, né? E sempre falava Paraguai, fronteira com o Paraguai. E eu ia ali naquele país, Guaíra, né? Guaíra, fronteira, né? Era passagem, era por balsa, naquela época ainda não tinha a ponte, a Herdoceira, e eu ia só quando era necessário, porque era um país que mas Deus me mostrou que Ele ama raça, tribo e nações. E que Ele ama todos, como me amou a mim, aquele povo também Deus amava, né? E nos enviou para o Paraguai. Eu cheguei para o pastor e perguntei para o pastor: pastor, o senhor sente de Deus de nos mandar para o Paraguai? E o pastor Jessé disse que sim, que seria a hora da gente partir, né? E eu com aquele aperto na mão, né? Com o coração na mão, meu Deus, eu vou para aquele lugar, meu Deus do céu. E a minha maior surpresa é que é uma nação que eu amo, que eu aprendi a amar lá dentro, né? No coração do Paraguai. A gente foi para Assunção, né? Naquela época. Assim, Queridos irmãos, a chamada missionária é algo maravilhoso na vida de quem crê. Nós somos no ano de 2007, ainda no tempo do nosso saudoso pastor José Pimentel de Carvalho, nós fomos enviados para a obra missionária. Já fazem, presbítero Luiz, 13 anos que nós estamos na obra missionária, graças a Deus, sendo bem cuidado pela nossa IATSE, da nossa Grande Curitiba. Hoje, como temos o nosso pastor-presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, estamos bem cuidados, e o nosso superintendente hoje de missões, pastor Rui Leves. Estamos muito felizes, porque nesse tempo nunca faltou nada para nós. O Senhor sempre cuidou da nossa casa, sempre cuidou da nossa família, sempre cuidou dos nossos filhos. Aproveitando a deixa aqui, quero, já que os irmãos estão assistindo, ore pela Nathalie, que foi passar em Minas Gerais, e ela está retornando essa noite. Terça-feira ela vai chegar aqui, sai hoje lá de Minas, e vai chegar na terça-feira. Só pedir para os irmãos orar, para que Deus possa abençoar ela e a Ana Carolina, que está vindo junto, uma mineira abençoada. Antes de ir para o campo missionário, no ano 2005, eu trabalhava numa panificadora. Eu fui padeiro por mais de 20 anos, irmãos. Graças a Deus eu sempre trabalhei.
Porque eu acho, né, eu tenho certeza que Deus chama aqueles que são ocupados. Deus não chama desocupado. Porque quando Ele chamou os 12, estavam todos eles trabalhando. E eu estava ali no meu trabalho ferrenho, trabalhando, em 2005. Aí o pastor me chamou, né? Naquela época eu lembro que era o pastor Vilmar, que era o superintendente de evangelismo e de missões. Eu lembro que o pastor Gessé me chamou, que ele estava trabalhando também na área de missões, e falou: vocês vão para o campo missionário. E eu tudo alegre, né? Vamos já para o campo missionário, tudo eufórico, vamos preparar a mudança para ir para o campo missionário. Meus irmãos, nós estávamos com o missionário o pastor Paulo e a irmã Ruth, que estavam em Serra Vermelha, lá no Ceará. Estavam fazendo um trabalho ali, a igreja, a congregação do Pinheirinho, através da SEMATSE, mantinha esses missionários. E eu naquela época, eu era o agente missionário. Eu sempre, tanto na teoria quanto na prática, cuidando de missionário e depois indo para o campo missionário. Em 2005, eu trabalhava numa panificadora ali no Pinheirinho, perto da congregação do Pinheirinho ali, e quando o pastor falou para mim, eu fiquei quieto. Eu falei com a minha esposa e nós ficamos orando a Deus. Eu não fui lá correndo pedir minha conta, irmã Luciana. Eu quero sair do trabalho, porque eu já estou indo para o campo missionário. Fiquei quieto, continuei trabalhando. O problema lá em Serra Vermelha, lá no Nordeste, que o tempo do pastor Paulo e da irmã Ruth tinha terminado lá. E eles ligaram, aí o pastor Gessé falou: ó pastor, nosso tempo terminou aqui, nós temos que voltar. Nesse transtorno deles terem que voltar, pelo tempo ter acabado, o que aconteceu? O pastor olhou para mim, veio e conversou comigo: Natanael, segura as pontas aí, porque eles não vão agora para o campo missionário. Espera mais um pouco. Esse espera mais um pouco, irmão Luan, durou 2 anos. Por isso que o obreiro e a obreira não pode ser precipitado. Você imaginou se eu tivesse pedido minha conta, tivesse parado com tudo? Não, eu esperei no Senhor. Então, depois desses 2 anos, no ano de 2007, nós fomos enviados para o Paraguai. E o mais bonito ainda que nós fomos para o Paraguai, que nós fomos em caminhão. Foi o Jairo de motorista, eu, a Roselane e a Nathalie. Nós fomos de caminhão e levando ainda 2 mudanças dentro do caminhão para deixar na casa de outro missionário, porque ia sair 3 missionários aqui de Curitiba que ia ser enviado ali para o Paraguai. Irmãos, a obra missionária é coisa linda de ver. É chamada mesmo, é o desejo. E olha só, quando nós chegamos naquele país, o pastor Anderson Creito Romano, que era o coordenador de missões naquela época, que estava também trabalhando ali em Assunção, capital do Paraguai, foi nos buscar lá na aduana paraguaia. E o pastor Cláudio Vicente, que é um pastor antigo também no Paraguai, foi lá para nos dar as forças, porque tinha que fazer documentação e tudo mais, para entrar o caminhão no país, porque a aduana barrou, entendeu? Naquela época, a aduana barrou e nós ficamos aqui mais de 5 horas parados lá na aduana, tentando resolver a situação para entrar no país. Mas graças a Deus, passou o caminhão, né? Porque daí você tem que entrar com documentação, um advogado e tudo mais, e era no sábado. Ainda bem que nós chegamos bem cedo no Paraguai e deu tempo de pagar um advogado, alguma coisa para nós entrar com as mudanças. Chega até a arrepiar, irmão. Eu sinto a presença de Deus, porque é algo lindo, viu? A obra missionária. E entramos, entrou a mudança, o caminhão entrou, parece que o pastor Anderson foi com o Jairo para Assunção com a mudança, e o pastor Cláudio nos embarcou dentro do ônibus. De Ciudad del Este até lá a Assunção, capital do Paraguai. Onde nós chegamos na rodoviária, já estava lá a irmã Ana Úrsula, que era dirigente do ciclo de oração, e a irmã Fran, a irmã Franciele, esposa do pastor Anderson, nos esperando. Aleluia! Ei, calabassumicandarai. Parece que eu vejo a cena assim, irmão, nos esperando para nos abraçar e nos dar, né, missionário, um bem-vindo naquele país. Aleluia! Por isso que a gente, irmão, chamada missionária, não é você pensar em dinheiro, não é você pensar em fama, em sucesso, é amor à obra e amor às almas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, né? Oh, glória! Muito lindo de ouvir. Só fazendo uma correção aqui, irmãos, no início eu falei que eles passaram 10 anos no campo missionário, mas esses 10 anos foi fora de Curitiba, né? Depois retornaram, já 3 anos estão aqui em Curitiba fazendo missões urbanas, junto com o Departamento de Missões e a SEMATSE
da nossa Assembleia de Deus de Curitiba. Pastor, nós gostaríamos de saber também, o senhor falou um pouquinho sobre como chegou no Paraguai, como foi recebido lá. A gente queria saber como que foi, como que é a situação lá, né, social e espiritual no Paraguai para o missionário que vai para fazer essa obra de evangelização, né? O que o missionário encontra quando chega no Paraguai, ali nessa região? Nós, naquele tempo que nós chegamos, em 2007, Paraguai era considerado como um país, terceiro país de terceiro mundo, um país pobre, naquela época que nós chegamos lá. 98% de catolicismo e só foi 2% de cristianismo. Mas eu falo para os queridos irmãos, ao pisar aquela terra, eu vejo o carinho dos paraguaios pelos brasileiros. Você é recebido com todo o amor, recebido assim com aquela... Olha, eles amam os brasileiros. E eu vendo a situação, por ser um país de terceiro mundo, né, considerado naquela época, hoje não sei como é que está a estratégia do Paraguai, eu vendo assim a necessidade daquele país, não só do espiritual, quanto também do financeiro. Eu sou feliz pela igreja Assembleia de Deus em Curitiba, pelo nosso departamento de missões da SEMADES, presbítero irmão Luiz, e também nosso pastor presidente, pastor Wagner, e até naquela época o saudoso pastor Zé Pimentel de Carvalho, que foi investido muito na obra Paraguai. Enquanto Curitiba fez missões ali, né, missionário? Enquanto Curitiba fez missões ali no Paraguai, porque investiu mesmo. Nós mesmos deixamos ali, graças a Deus, um terreno de 480 metros quadrados, de esquina, pago para construir uma igreja lá em Laquerência, né, um trabalho que nós abrimos do zero. Essa é a obra missionária. E outros lugares também a gente viu como os irmãos investiram. O brasileiro, principalmente nós assembleanos de Curitiba, amamos muito a obra missionária. Inclusive essa igreja de Alto Armando ajudou por quase 10 anos, né? O pastor Damiano Cunha, né, que é grande amigo, que está em Santaria, ali no Paraguai. Então, nós entramos ali para fazer a obra de Deus. Nós entramos ali, o primeiro trabalho missionário, qual que foi feito lá? Foi, a gente primeiro cuidou da igreja Arecajá. Mas quando a gente chegou lá, irmão Luiz, a gente não sabia falar em espanhol, né? E ouvindo aquele povo falar, eles falavam e parecia que eles estavam falando línguas estranhas, que a gente não sabia, não entendia. E dava uma dor de cabeça na gente, para a gente tentar entender o que eles estavam falando. Né? Aquelas criancinhas iam lá em casa para brincar com a Nath. A Nath tinha quase 4 anos. Isso, né? Quase 4 anos que ela tinha. Aí ia lá em casa e a Nathalie falava assim: vamos brincar? Que no espanhol é vamos jogar. E aquelas criançadinhas saíam tudo atrás da Nath para brincar. Não entendiam nada o que a outra falava, mas tinha um convívio ali com elas, né? E o primeiro trabalho que a gente cuidou lá foi da igreja Arecajá. Só que dali tivemos a oportunidade de abrir um trabalho em Laquerência, na casa da irmã Sônia. Ali a gente fazia culto doméstico e era um foquinho de luz, né? A gente tinha que colocar a Bíblia bem pertinho assim para ler. E ali começou a vir as pessoas começaram a aceitar Jesus ali. E tinha até uma macumbeira, né? Que não estava sem falar, ela não conseguia falar. E ali ela foi liberta. E a gente viu a necessidade de procurar um lugar maior. E ali nasceu a igreja Arecajá, né? Laquerência, né? Somente ali o canal foi a irmã Sônia e dali abriu uma linda congregação. Irmãos, nessa época nós estávamos fazendo evangelização na rua. E eu cheguei perto de uma casa de uma senhora, e ela era feiticeira, e ela estava sem falar. Quando eu bati palma para evangelizar ela, né? Falar do amor de Jesus, ela começou a gesticular porque não conseguia falar. Aí eu já entendi o que era, né? Eu entrei lá pedi permisso, né?
de eu poder entrar aí, pedi permisso para entrar dentro do terreno dela, e ela me permitiu. Eu e Jonathan, né? Hoje presbítero irmão Jonathan, nós entramos lá, e eu peguei, estendi minhas mãos e repreendi aquele espírito que estava na garganta dela. Quando eu repreendi aquele espírito, ela começou a gritar: estou falando, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando. Naquela mesma hora ela foi liberta. E como a missionária Rosalene falou, quando nós chegamos lá, naquela época eu não tinha estudado espanhol. Sou sincero, meus irmãos, hoje tem a escola de missões, onde os missionários vão, passam um ano ali na escola de missões se preparando. Mas naquela época ela precisava rapidamente de missionário paraguai. Falei: nós aprendemos lá, nós nascemos, nós aprendemos. E eu usei intérprete, por 3 meses eu usei intérprete. Era o irmão Paulo, amigo meu, né? Hoje pastor Paulo lá no Paraguai. E tinha a irmã Rossana, né? Que interpretava a Roselane naquela época. E eu ali 3 meses, falei: meu Deus, eu não posso mais ficar com intérprete. Eu tenho que começar a pregar, a predicar em espanhol, em castelhano. E graças a Deus, passou esses 3 meses, nós ali praticando, né? Cantando pelo inário, cantando, aprendendo com os irmãos as palavras, assistindo muito noticiário, porque você aprende, não novela, é noticiário. Nós assistindo muito noticiário, aprendendo como que eles falavam, e daí a gente começou a aprender, e depois dali de 3 meses não precisei mais de intérprete, graças ao bom Deus. Sim, e as criancinhas que iam brincar com a Nathalie, eu ia perguntando para ela, né? Eu pegava uma colher e mostrava assim para ela e falava: como você chama? A primeira coisa que eu aprendi a falar é: como você chama isso? Aí ela falava, e daí eu ia anotando, né? Colher é cuchara. E assim que a gente ia começando a aprender. Irmãos, é lindo. Eu lembro quando o Nathalie, pequenininha ainda, 4 para 5 anos, chegou lá, e nós sempre numa congregação grande, congregação do Pieri. Hoje está o pastor Alzias Nazário, que é o pastor ali da congregação do Pinheirinho. Eu sou muito grato a Deus pelos irmãos da congregação do Pinheirinho, que eles, abraçaram a causa mesmo de uma maneira especial, tanto que eles saíam de Curitiba para nos visitar lá no Paraguai. Sempre nós recebíamos algumas visitas de alguns irmãos ali da congregação do Pinheirinho. Eles abraçaram a causa. E eu lembro, a Rosalane era professora da escola dominical, naquela época, na congregação do Pinheirinho, ajudava também, né, no departamento infantil, na regência. E nós chegamos lá, é tudo diferente. Mas a primeira coisa, Inácio não sabia falar, não entendia nada o que eles falavam, mas rápido, irmãos, quando você tem uma chamada, que é da parte de Deus, tudo acontece. Rapidamente, ela aprendeu, porque ela entrou na escola com 5 para 6 anos, né? E ela não tinha entrado na escola antes, ela estava com 4 para 5 anos. Mas rapidamente ela já começou a falar como as crianças, ela já começou a falar, a brincar, porque é uma mudança. Para nós que somos adultos, eu lembro que eu cheguei no Paraguai, era um calor lá de 42 graus, no verão mesmo, é quente demais. Eu fiquei uma semana de cama até saindo de Curitiba, que é um lugar frio, na época de frio, chegando lá, aquele calorzão. A gente sofreu no começo, e até minha filha adaptar também foi muito difícil. Mas a primeira coisa que nós fizemos quando nós assumimos a igreja de Arecajá, onde estava o missionário Anderson Romano na época, e a irmã Fran, que era missionária lá, os dois, o casal, a irmã Franciele e o pastor Anderson, nós assumimos. A primeira coisa que a missionária fez, como já lidava a trabalhar com crianças, se chama as crianças para ganhar os pais, né? Ela fez uma escola bíblica de vacaciones. O que é? Escola bíblica de férias nossa aqui no Brasil. Só que nós tínhamos tudo material em português, nós não tínhamos espanhol. Nós não tinha nada em espanhol. Tudo material em português. E ela fez essa escola bíblica de vacações. Irmãos, até hoje tem resultado essa escola bíblica. Aleluia. Aleluia. Porque nós saímos do Paraguai, só escute, 2012, né? 2011 para 2012 nós saímos do Paraguai. Só que nós envolvemos com as crianças, o pastor Simão Fernandes Correia era o pastor presidente do campo geral, e ele me chamou, eu e a missionária, para trabalhar no departamento infantil, viu, tia Lu? De todo o Paraguai. Nós éramos coordenadores do departamento infantil de todo o Paraguai. E ali o que aconteceu? A partir dali, a gente começou a fazer escola. Quando tinha escola bíblica de obreiro,
e nós já fazia junto com os pais que traziam os filhos, os pais que não tinham como deixar os filhos pequenos em casa, nós fazíamos escola bíblica das crianças também, onde nós entregávamos certificado, nós fazíamos, daí já começamos a fazer material em espanhol. E nessa eu falei com o pastor Simão, na época eu falei, pastor, nós precisamos, e outra coisa, irmão, imediatamente cheguei lá, já abri a escola bíblica dominical, entendeu? Nós pegava material em português aqui, e um irmão, um amigo meu lá, transferia para o espanhol de lá, pastor Omar Irala, né, que foi nosso obreiro de lá, hoje é um pastor lá no Paraguai. Eu pedia para ele transferia do português para o espanhol, e nós tínhamos escola bíblica dominical, porque a igreja não cresce sem ensinamento, irmão. Tem que ter ensino. Aí eu conversei com o pastor Simão, falei, pastor, nós precisamos de material para as crianças do país todo, não é só aqui como diz, do campo de Assunção. E o pastor Simão atendeu a causa com carinho. Graças a Deus que nós tivemos apoio do departamento infantil de todo o Paraguai. Tia Nani, que hoje está em Colombo, morando em Colombo, sempre trabalhou conosco. Tia Nani já pregou aqui no Alto Tarumã. E a Tia Nani e Tio Miro sempre nos apoiando, e junto, ali aquela equipe maravilhosa. E eu lembro que pastor Simão fez 2 grades de material infantil, só que daí tudo em espanhol. E aí vai crescendo a obra, irmãos. O missionário, ele vai no campo, para quê? Para evangelizar, para ganhar. Por que eu falei que até hoje tem resultado? Porque a missionária Rosilane, ela fez um lindo trabalho com as crianças, tanto em Arecajá, quanto em La Querência. E essas crianças que ela ensinou hoje, ontem, são hoje, alguns já são até casados, porque tinha ali adolescentes, alguns são casados, muitos filhos, pai e filho. E o que acontece? A maioria deles manda mensagem para nós, dizendo que está tudo bem, estão congregando. Aleluia. A irmã Carly, que é uma professora lá no Paraguai, ela sempre manda mensagem, uma irmã que eu batizei lá no Paraguai. Os frutos, irmão, não param, graças ao bom Deus. Por quê? Foi implantado o que, presidente Luiz? A palavra foi implantada no coração dessas crianças. É muito bonito, né, irmãos, de ouvir isso. São testemunhos reais, né? Como o pastor falou, essa é a parte prática, não é teoria, né? É algo que eles viveram realmente, que eles plantaram, está frutificando até hoje, vai continuar, né? E somente no céu é que eles vão poder ver a dimensão disso e a recompensa que está preparada, né, para eles. Para nós finalizarmos, pastor, nós tínhamos aqui, irmãos, uma programação para falar de Minas Gerais, mas não vai ser possível, né, devido ao horário. Então nós vamos deixar para o próximo culto de missões para falar de Minas Gerais. Mas nós gostaríamos de saber ainda, pastor, aqui para encerrar, a respeito de o que marcou a vida de vocês lá, né, alguma experiência, um milagre, algo assim que ficou mesmo marcado no coração, para a gente estar encerrando então essa parte de hoje. Paraguai. Bom, no Paraguai foi o que mais marca, né, as almas que aceitam a Jesus, né? Esse é o maior milagre que tem. Mais um milagre que marcou mesmo foi da irmã Elba. Ela estava grávida de 6 meses, se não me engano. Ela estava, sabemos que ela estava grávida, não lembro quanto tempo de gestação ela tinha. E ela chegou até o Natanael e triste, dizendo que o médico ia tirar o bebezinho da barriga dela, que tinha morrido na barriga, que ele não tinha se desenvolvido e queria tirar o bebê, né? E ali o Natanael pegou o azeite, ungiu ela e decretou vida para aquele bebezinho. Aleluia. Aí ela foi até o hospital, né, no dia marcado que o médico marcou que ia tirar o bebê. Aí o médico reavaliou ela e constatou que o bebê tinha ressuscitado na barriga dela. E a Vitória, se eu não me engano, a Vitória está com 11 anos, né? O nome dela é Vitória, porque a gente falou para ela, põe o nome de Vitória, né?
E Vitória é um dos 10 filhos que ela tem. Que são todos saudáveis, Né? Todos saudáveis. todos E inteligentes, todos eles estão na presença do Senhor. que é o mais importante. Queridos, é esse, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Quando aquela mulher chegou chorando, pastor, eu tenho que quitar-me, o doutor falou que tem que quitar a criatura que está em meu ventre. Naquela manhã, que nós fazíamos culto de manhã, no domingo de manhã, eu falei, não vai tirar essa criança não, Deus vai dar vitória, Deus vai te fazer um milagre. E naquele momento Jesus ressuscitou aquela criança. Eu glorifiquei o nome do Senhor. Essa menina é uma menina bonita, uma menina saudável, né? Graças ao bom Deus. Queridos, depois dali, presbítero Luiz, nós ficamos no Paraguai, em Assunção, que era a capital do Paraguai, dá 360 mais ou menos quilômetros de Ciudad del Este até Assunção. Só que depois de Assunção nós íamos para Gleba 8, ali a 100 quilômetros da Cidade del Este, ali é mais interior, né? Nós ficamos ali no campo de São Alberto, em Gleba 8, aonde também Deus nos levou lá, porque Deus tinha um grande propósito, tanto para aquela igreja, quanto para a nossa vida. Porque nós estávamos acostumados só lá em Assunção, porque todos falavam em espanhol, e castelhano, ninguém falava quase português, só nós, aquela família de brasileiros que falavam, tinha só a Isadora, né, que era brasileira, assim que estava com nós na igreja, e eu, a Rosilane. Lá viviam alguns brasileiros que a gente conheceu lá, mas muito pouco. Mas que congregavam com a gente era somente Isadora. Só a irmã Isadora. Então daí só falava espanhol lá. E daí quando nós fomos para uma colônia brasileira, em Gleba 8, olha, Deus nos levou lá para revolucionar, para mostrar que Deus tinha algo para fazer naquele lugar. Por quê? No começo eu vi uma grande dificuldade, porque até você se adaptar com o obreiro, se adaptar com a igreja, não é da noite para o dia. Você olha, a pessoa vai assumir um pastor de uma igreja, você olha o pastor, você não conhece o pastor. E outra coisa, os costumes, o jeito das pessoas trabalhar é um jeito, e o trabalhar da gente não é pastor, é outro jeito. Alguns dizem, o do sacerdote muda a lei, né, meu Diego? Mas a gente tem que mais ou menos acompanhar a igreja. No começo foi uma dificuldade, mas depois os irmãos começaram a entender, eu comecei a entender, porque eu sou assim, eu entro numa igreja, eu gosto assim de reformar, de arrumar, para trabalhar legal com os irmãos, para todo mundo se dar bem. E naquela Gleba 8, eu vi assim as mãos de Deus abençoando assim de uma maneira maravilhosa. Eu vi assim pessoas voltando para Jesus, outros aceitando a Jesus. Eu só sei que ficou uma igreja, irmão Joel, uma igreja avivada, uma igreja pentecostal, porque eu sempre gostei de barulho, irmão. Nós somos, né, pentecostais, nós gostamos mesmo de barulho santo, gostamos, e aquela igreja foi algo assim impressionante na minha vida, porque eu lembro que nós estávamos fazendo um congresso de jovem, até meu amigo Natanael Silva, que hoje é o coordenador geral da UMATS, foi pregar nesse congresso lá no Paraguai. Naquela época nós estávamos reformando, a prefeitura da estrada, e na frente da igreja estava um buraco, parecia um rio, e os carros ficaram longe, e aí os irmãos tinham que vir a pé, mas o crente não adianta, o crente ele vai descalço, vai de bota, de qualquer jeito ele vai para o culto, ainda mais quando é festa de jovem. E eu lembro que foi lá muitos jovens, e irmãos, até o Natanael pregou, um ex-padre lá de Sergipe pregou, uma cantora de Sergipe, e no sábado eu estava na igreja, a igreja estava cheia, e eu lembro, é uma cena que às vezes o obreiro ele tem que entender, que às vezes Deus permite passar alguma coisa dentro da igreja, Deus permite, para ver se ele é crente mesmo, ou se ele sabe sair daquela situação. Eu lembro com a missionária Rosilane, eu comecei uma campanha na madrugada, uma campanha ali para Deus mudar o quadro, porque os irmãos eram muito queridos, até hoje, graças a Deus, eu tenho amizade com eles, sempre que eles coisas no Facebook, alguma mensagem eles têm enviado para a gente ali de Gleba 8, sempre quando eu faço umas lives aqui, eles estão assistindo lá, e a gente aprendeu a trabalhar com eles, e eles aprenderam, que às vezes eu tenho um cara fechado assim, é o meu jeito, é a natureza, mas o meu coração é grande demais, eu não consigo, eu tenho que repartir. Eu sempre gosto de repartir as bênçãos com as pessoas. Meu coração é grande, a cara é fechada por natureza, de família. Aí aqueles irmãos começaram a me entender, eu comecei a entender naquele congresso que eu vi do irmão Luiz. Eu lembro que foi o irmão da Bahia.
Ninguém conhecia, eu não conhecia ele, não me conhecia. Eu só sei que ele saiu marchando lá da igreja. Saiu marchando no meio da igreja, chegou no púlpito, e tudo aquilo que eu precisava ouvir, Deus falou através da boca dele, e falou: meu filho, eu tenho contemplado as madrugadas que você tem entrado aqui, aleluia, que você tem derramado as tuas lágrimas. Sabe o que aconteceu? Quebrou o jugo daquela igreja, a igreja começou a explodir de glória, de bênção, irmão. Porque tem muita gente que torce contra a igreja. É verdade, tem muita gente que torce contra. E a Bíblia diz que a caça do demônio só sabe o quê? Através de jejum e oração. Hoje é uma igreja abençoada, e nós vemos assim os irmãos prosperando naquele lugar que Jesus. Irmãos, é só um pouquinho, né, missionário, que nós podemos falar do Paraguai. Nós podíamos falar muitas coisas mais, mas deixamos para a próxima aí. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Amém. Muito obrigado, missionário Natanael, missionária Roselânia, por esse depoimento, esse testemunho, né, daquilo que vocês viveram. E eu queria falar para você, irmã que está acompanhando aí pelo Facebook, pela internet, né, se no teu coração arde uma chama quando você ouve essas histórias, esses acontecimentos na vida do missionário, se algo se move aí no teu coração, comece a orar, se coloque nas mãos do Senhor, porque eu creio que Deus está falando nessa noite com missionários aí, que serão enviados também para o campo. Então deixa o Senhor te usar, se coloca na mão de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Encerrar o nosso culto desta noite. Vamos encerrar o nosso culto. Louvamos ao Senhor aqui, ouvimos esta mensagem, oramos pelos missionários nessa noite, né? E vamos agora então estar orando, encerrando. Presbítero irmão Luiz, e queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que nos confiou também, quando nós retornamos do campo missionário. Nós pastoreamos ali a igreja Jardim Araguaia, ficamos ali 1 ano, depois auxiliamos um pouco ali na Copel por mais 5 meses, e também ali na nossa sede, e hoje já estamos aí com 2 anos e meio aqui na IADSE Altarumã, feliz porque o Senhor tem nos abençoado. Agradecendo também pelo nosso superintendente, né, que é o nosso querido pastor Rui Lemes, e o presbítero irmão Leandro, que é o secretário, e o pastor Patrick, que está auxiliando ali na SEMAS. Hoje também eu faço o trabalho de aconselhamento pastoral ali na nossa sede, auxiliando ali os nossos queridos irmãos. Estamos fazendo a obra missionária, irmãos. Nós somos chamados para isso. Que Deus abençoe aos nossos queridos irmãos, que Deus os ajude, que Deus os fortaleça, que Deus dê vitória para cada um de vocês, todos aqueles que estão aí envolvidos na obra missionária. Amém. O irmão Joel vai estar orando para nós encerrarmos o culto, e logo em seguida o nosso pastor dando a bênção apostólica. Aleluia! Graças a Deus, cumprimento a todos a paz, Senhor. Estaremos orando então. Soberano, magnífico, poderoso Deus, Tu és digno de honra, glória, louvor. Adoramos o Senhor pela beleza da Tua santidade. Agradecemos a Ti pelo fôlego de vida, agradecemos a Ti pelo alimento, agradecemos a Ti pelo líquido, pela água, pela nossa moradia, pela nossa vestimenta. Agradecemos a Ti, ó Pai querido, pela saúde. Pai, agradecemos a Ti, ó Pai querido, pelo nosso emprego, por tudo que você tem colocado nas nossas mãos, por toda a ferramenta, por todo o instrumento. O Senhor tem cuidado do Teu povo, por isso nós glorificamos e adoramos a Ti. Agradecemos a Ti porque existe missionário comprometido à Tua obra, Pai querido. E o Senhor tem guardado, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem feito coisas grandes, maravilhosas sobre essas vidas, Pai querido. E almas têm se rendido diante do Teu altar, Pai querido. Por isso nós glorificamos, adoramos a Ti, ó Pai querido. Quantas almas que têm se rendido, quantas almas que têm se humilhado, quantas almas que têm voltado ao princípio de tudo, ao começo de tudo, ao começo da Tua palavra. Pai querido, nós te louvamos e exaltamos o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, e nós dizemos: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra ninguém nós? porque maior está conosco. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.